Olá, meus amores! Estamos aqui para mais uma aula. Hoje o nosso tema é cultura, um conteúdo que vocês já sabem, é um conteúdo super importante para a sociologia, especialmente neste primeiro ano do ensino médio. Antes da gente iniciar esse conteúdo, eu gostaria de propor aqui que vocês acompanhassem essa videoaula municiados de alguns materiais de apoio. Que materiais são estes? Vamos lá! Vocês devem lembrar que vocês já receberam este material em sala de aula e quem não recebeu vai poder acessar esse material aí também no Google Sala de Aula, ele está disponível aí para vocês. Basta que você procure aí que você consegue fazer o download desse material. Além desse material de apoio que vocês já receberam, vocês também têm esse livrinho aqui, né, que eu já disponibilizei também para vocês, chamado Cultura, um conceito antropológico. Não é uma leitura necessariamente fácil, mas é uma leitura que traz, acho que o apanhado geral do que vocês têm que saber sobre esse conceito de cultura. E além desses dois materiais de apoio, você tem um livro didático de vocês que trata sobre esse assunto lá nos capítulos 3 e capítulo 4. Então, acompanhe essa aula orientado também por esses materiais que vão te fornecer talvez alguns exemplos a mais, alguns conteúdos a mais que talvez a gente não consiga abordar nesse vídeo. Não é tão longo assim. Lembrando, esses vídeos são para dar algumas diretrizes para vocês, o que não significa que a gente vai esgotar todo o conteúdo aqui. Então lá no livro didático, lá nesses outros materiais de apoio, talvez você consiga informações adicionais que eu não vou conseguir falar aqui no vídeo. Antes da gente começar a adentrar o conceito de cultura, é necessário a gente retomar uma discussão muito inicial na sociologia, que é aquela que diz que o ser humano é um ser social, ou seja, o ser humano ele é dotado de uma característica natural chamada sociabilidade. O que isso significa? Que nós, seres humanos, tendemos a nos associar com outros indivíduos. E nessa associação com outros indivíduos, é normal que nós tenhamos o nosso comportamento modificado, ok? Basta lembrar lá, por exemplo, do filme O Náufrago. Como aquele indivíduo preso numa ilha, completamente isolado, está o tempo todo buscando se associar com outros indivíduos, mesmo estando isolado. Então ele começa a conversar com uma bola, ele tenta manter contatos e vínculos com a sua noiva, com o seu trabalho. Perceba, a sociedade, a espécie humana, precisa desses contatos sociais e essa necessidade natural que nós temos, essa tendência natural que nós temos de estabelecer contatos, eu vou chamar de sociabilidade. Tendo relembrado essa discussão, eu vou chegar então à conclusão de que o comportamento humano ele não é apenas biologicamente determinado. O que significa dizer que meu comportamento e o seu comportamento enquanto ser humano não é determinado somente por aquilo que você traz nos seus genes, ou no seu DNA, ou no seu código genético. O seu comportamento também vai ser fortemente influenciado pela sociedade e pela cultura na qual você está inserido. Ok? Então, com isso, eu chego à conclusão de que nós, seres humanos, e o nosso comportamento, ele pode ser observado a partir dessas duas dimensões. Uma que é a dimensão biológica e a outra que é a dimensão social. Aqui, na disciplina de Sociologia, vocês já sabem, me interessa essa dimensão social. A dimensão biológica, obviamente, ela afeta meu comportamento, mas vocês já estudam lá na biologia, quando vocês estudam, por exemplo, o sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestivo. Aqui na Sociologia, eu quero mostrar como até as nossas necessidades biológicas elas vão ser modificadas pela cultura em que a gente está vivendo. Ok? Feita essa distinção entre uma dimensão biológica e uma dimensão social, sabendo que a dimensão biológica é determinada pela minha genética, pelo meu código genético, é necessário saber então o que determina, o que caracteriza essa minha dimensão social. E aí é que eu entro no conceito de cultura. Nós, seres humanos, somos produtores, receptores de cultura. O que significa dizer que meu comportamento vai ser fortemente influenciado pela cultura em que eu estou vivendo. Só que a gente costuma usar o conceito de cultura sem pensar no que ele significa. Quando a gente fala cultura, geralmente a gente só lembra de quê? De arte, de música. A gente às vezes trabalha com a ideia de que cultura é quase um sinônimo de arte,
de pintura, de dança, etc. Inclusive, quando a gente vai observar a nossa política, nós temos lá a Secretaria de Cultura, cujo objetivo é cuidar exatamente da música, das artes, né? Mas quando a gente vem para a sociologia, na verdade, quando a gente vem para ciências sociais, quando eu falo ciências sociais, eu estou falando da sociologia, mas também da antropologia e da ciência política, ok? Quando a gente vem para ciências sociais, a gente vê que cultura ela tem um significado um pouco mais amplo, um pouco mais abrangente. Então, registra aí. Quando eu falar de cultura, eu estou falando de toda forma de conhecimento, de todo hábito, de todos os valores, de todas as crenças que independem de transmissão genética. Ou seja, tudo aquilo que não é transmitido por mim, para mim, por meio da genética, eu vou chamar de cultura. Professor, como assim? Explica isso melhor. Vamos pensar aqui, galera. O ato de se alimentar é um ato biológico, é uma necessidade do meu corpo. Eu preciso de comer para sobreviver. Não há nenhum ser humano no mundo que viva sem se alimentar. No entanto, a forma com que eu vou lidar com esse hábito da alimentação, ela vai ser modificada, vai ser diferente de acordo com a cultura em que eu estou vivendo. Vocês concordam com isso? Vamos ver isso na prática. Se um brasileiro sente fome, ele provavelmente vai fazer um prato de arroz e feijão e bife. Porém, se a gente for no Japão, é provável que as pessoas vão se alimentar com uma dieta baseada em arroz e peixe cru. Para pegar um exemplo, simplificando bastante, tá? Se você vai na França, por exemplo, você tem o hábito de comer escargot. Vamos para outro exemplo. Nenhum ser humano nasce sabendo falar. A gente nasce, a gente emite alguns sons que pra gente são ininteligíveis, a gente não consegue interpretar o que o bebê está querendo dizer quando ele começa a gritar e a murmurar alguns sons. Porém, a depender da cultura que esse indivíduo nasceu, ele vai aprender determinado idioma. Óbvio, se eu nasci no Brasil, a tendência natural é que eu aprenda a falar o idioma português e não o alemão, por exemplo. Então veja, quando eu estou falando de cultura, eu estou falando de tudo que chega a mim e que não depende de transmissão genética. Basta você sempre se perguntar isso. Por exemplo, o idioma chegou a mim de que maneira? Será que existe um gene que determina que eu fale português? Será que existe um gene que determina que eu deva ser de determinada religião? Será que existe algum gene que determina que eu deva me alimentar utilizando garfo e faca? Será que existe algum gene que determina que eu deva ter determinados hábitos de higiene? Perceba, o meu DNA não traz essas informações para mim. Quem traz essas informações para mim é exatamente a minha cultura. E o processo por meio do qual a cultura chega até mim, eu vou chamar de socialização. Então nós temos mais um conceito aqui que é importantíssimo, que vocês têm que saber. Posteriormente a gente vai gravar uma videoaula para falar somente desse processo de socialização. Mas já deixem registrado. Socialização é o processo por meio do qual um indivíduo aprende a viver em uma determinada cultura. Ou melhor, o processo por meio do qual ele aprende e internaliza determinados valores culturais. E quando eu falo de valores, quando eu falo de cultura, eu estou falando desde a linguagem até, por exemplo, os preconceitos, até as rotinas cotidianas, até as formas de organizar os processos educacionais. Tudo isso faz parte do processo de socialização, tá? Então vamos só revisar rapidamente. Quando eu falar de cultura, eu estou falando de tudo aquilo que é transmitido para mim por meio de um processo de aprendizagem, que eu vou chamar de socialização. Se foi transmitido por meio do DNA, por meio da genética, eu não posso chamar de cultura, ok? Cultura, tudo aquilo que é transmitido para mim, para o ser humano, por meio de um processo de aprendizagem, que eu vou dar o nome de socialização. Uma pequena dica, galera, quando vocês estiverem aí lendo e estudando sobre o assunto, podem aparecer sempre alguns sinônimos, algumas palavras que têm o mesmo significado. Por exemplo, socialização também pode ser tratada como endoculturação. Tá? Endoculturação é um conceito muito utilizado na antropologia para poder falar desse mesmo processo, o processo por meio do qual eu estou internalizando e me adaptando a uma determinada cultura. Outras palavras que fazem parte do nosso cotidiano e que podem se referir a esse mesmo processo
É essas palavras que vocês já conhecem: aprendizagem, ensino, tudo isso faz parte de um processo de socialização. Cada vez que você adentra em um novo grupo social, você está passando por um processo de socialização. Ou cada vez que você está vivendo uma nova situação social, como a que nós estamos vivendo nesse exato momento, passando por uma quarentena, a gente passa por um novo processo de socialização. Percebe que é um processo que nunca termina? Então, a partir do momento em que você nasce e que seus pais começam a tentar te ensinar algumas palavras, começam a te ensinar o que é certo e o que é errado, a partir do momento em que você passa a frequentar uma igreja e nessa igreja você começa a receber determinados valores sobre a forma correta de se comportar, ou a partir do momento em que você vai para a escola e vai aprender a escrever, vai aprender a gramática do seu idioma, vai aprender a fazer operações matemáticas, você está passando por um processo de socialização. E chegando aos dias de hoje, agora que você está tendo que ficar em casa e tendo que aprender como é viver completamente isolado, somente com a sua família ou com quem aí divide o teto com você, tendo que aprender, por exemplo, a viver essa vida online na internet, assistindo videoaulas, estudar sozinho em casa, aprender a fazer compras pela internet ou fazer compras pelo iFood, não importa. Tudo isso que você está aprendendo nesse momento faz parte do seu processo de socialização. Você está aprendendo a viver numa nova situação social, ok?